Olá, gente! Estamos aqui no nosso quadro Cantinho do Franco Cultural, no programa Mercado da Arte, onde vocês encontram música, cultura, empreendedorismo, artesanato, muito mais. Vem com a gente! Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar das Musas, me sentir a própria. É um evento organizado também por musas. Eu vou falar, Mona, dos meus 2 últimos livros, na verdade, os 3 últimos. Um é Literatura no Ceará, que eu fiz um apanhado dos grupos, das publicações coletivas, que que há aqui no Ceará, muito movimento que a gente não conhece. E eu publiquei pelo Inesp esse livro, e já está desatualizado, porque ele é de 2020, então 4 anos, até aqui já aconteceu muita coisa nova. Vou falar também de Olhos Entreabertos, que é uma poesia lírica, um livro publicado em 2012, e o último, que é A Carne do Tempo, um livro que é um poema longo, único, que fala de memória, de perdas, de ganhos. E anunciar que eu estou com um romance pronto, que é baseado numa história real. É um romance em parceria com o Helder Moura. É uma história de uma tia-avó dele, de uma mulher muito à frente do seu tempo. E é interessante, ele está pronto, mas a gente acho que vai lançar em fevereiro, porque final de ano é muito tumultuado. Olha, o Avarias, que foi lançado no edital da Urutau, que foi lançado agora esse ano, se eu não me engano, em abril. Ele é um livro que foi sendo tecido durante toda a minha, assim, construído durante toda a minha vida. Eu tinha um blog chamado Linhas ao Vento, Fragmentos Guardados na Gaveta. Eu quase não divulgava esse blog, né? E tinha muitas amigas blogueiras, que o blog passou, né? Mas na época era Nina Rise, Ana Sui. Essas pessoas eram todas blogueiras. E eu escrevia nesse blog o que já tinha estar nos cadernos, porque eu escrevo desde que eu me entendo, digamos assim, né? Primeiro começa com os diários, aquela escrita, adorava escrever nos diários, pequenininha, tinha aquele cadeadozinho, eu guardava. Então, o Avarias, ele foi um livro que atualizou, presentificou escritos de uma vida e que acabaram sendo transformados, né? Porque o perigo de você tomar um texto entre as mãos é refazê-lo e dar outra face a esse texto, ele se tornar, ganhar outro corpo, outra identidade. Então, ele foi lançado agora, né? E eu acho que eu sempre tive a escrita, mesmo fazendo sociologia, como antropóloga, na verdade, como sendo algo que fazia parte da minha vida, mas que eu não, como eu disse, não compartilhava. E dentro da sociologia, às vezes eu era meio acusada de fazer literatura. Então, aí no caso, quando o Avarias foi escolhido no edital, eu pensei, valha, então dá certo, então pode ser, então não é só um sonho. E isso eu me lembro até quando eu vi o resultado do edital, que eu fui escolhida no Nordeste. Eu estava indo para a UFC e eu para o carro na Soriano Albuquerque, estou nem acreditando, né? E aí, pronto, eu acho que isso abriu um portal, pode-se dizer assim, do desejo da escrita, que sempre esteve, mas que eu não talvez não me via ou não me auto-reconhecia como alguém que fazia literatura, porque é muito diferente a escrita científica da escrita literária. E aí foi quando eu comecei a escrever um livro, porque meu pai ele é velhinho e tem um contador de histórias, Osmar Diógenes, meu pai. E aí eu dizia, eu tenho que escrever essa história do sertão, porque eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Russas. E lá vivi 1000 histórias, né? Você sai de Copacabana para Russas, nos anos 60, foi um choque muito grande. E eu escrevi Sangue no Olho d'Água. Esse livro está escrito, ele está na editora guardado, porque enquanto isso eu perco meu irmão, meu irmão se vai, né? Que foi em 14 de fevereiro desse ano, com o livro Sangue no Olho d'Água praticamente terminado.
e sendo editado, e aí eu pensei que eu tinha que todo dia continuar conversando com o Paulo. Então, todo dia eu escrevo. Eu passei a escrever como se eu estivesse conversando com ele, porque todo dia a gente conversava 1 hora, um tempo, eu botava aqui o telefone, deitava no sofá, e era aquilo muito, era muito não era nem assim, revigorante, porque é alguém que te ama como você é, alguém que não tem censura, que você pode dizer, mulher, tira aquela foto ridícula, tá doida, é? Eu achava ótimo, eu dizia para ele. Então, aí, eu no luto, ele morreu na quarta-feira de cinza, eu decidi escrever na quaresma, 40 dias, no luto, na dor, mas eu percebi que o livro é um livro de gratidão por ter tido esse irmão na minha vida. Então, eu escrevi Fio que Não Parte, a gente brincava de caixa de fósforo, porque tinha medo de alma. Então, puxava a caixa de fósforo dele de noite no quarto dele, ele a minha, e eu vi que esse fio não parte, né? Um fio do amor nunca parte. E escrevi Paulo de Onde Fio que Não Parte. Então, eu pedi para a editora segurar o Sangue no Olho d'Água, que talvez seja lançado provavelmente na Bienal aqui do Ceará. Enquanto isso, eu fui chamada para escrever um livro, uma coleção, Mãe Leva a Outra, que eu perdi uma filha na hora de nascer, a Raquel, com 9 meses de gravidez, levei a malinha dela para a maternidade, isso era algo indizível, eu não conseguia falar. E quando eu falei do Paulo, eu disse, não, vou escrever sobre isso. E depois eu tive a Isadora, então eu escrevi Mãe Sem a Outra, porque tive uma relação muito turbulenta com minha mãe. Esse livro também está terminado, deve ser lançado na Bienal do Rio. E eu posso dizer que eu sou a louca da escrita. Assim, eu não consigo me ver sem escrever todos os dias. Eu preciso escrever. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu acho isso um luxo, uma iguaria, porque é como se eu comesse um pedaço da vida, sorvesse. E todo dia eu escrevo, e agora a minha próxima empreitada é um romance. Nossa, eu fiquei tão feliz de saber da existência desse projeto, quando você me convidou, acho que ainda no início do ano, e morrendo de dó de, naquela época, não poder participar. Todos os movimentos em torno da literatura, todos os movimentos que juntem pessoas para falar de literatura, eles são revolucionários, porque juntas, sobretudo nós mulheres, somos muito mais fortes. E há uma ideia que na minha cabeça é errada, eu não sei se na cabeça de todas as mulheres, de não haver competição, qual o melhor escritor, qual é... Não, para mim, a mulher quando escreve, ou a mulher quando fala, eu não questiono, eu só escuto. E aqui no Ceará, nós temos grandes escritoras, tanto na prosa quanto na poesia. A Alana, por exemplo, acho que você conhece, a Alana organiza uns saraus incríveis. E aqueles momentos de juntar pessoas, de agregar, eu acho fantástico. E aqui no Cantinho, que é, digamos assim, um local tradicional, de cultura, de arte, frequentado por músicos, escritores, é um lugar, digamos assim, onde você se sente em casa. E acho que esse programa que você está fazendo, que vocês estão fazendo, tem tudo para assim, se alongar num sarau, quem sabe mais de uma quinta, porque quanto mais espaço houver para falar, se Deus quiser, mais haverá mulheres para falar. Eu fiquei tão feliz de ser convidada para o Clube das Musas, porque eu acho que, primeiro pelo nome, porque a gente fala em musa inspiradora, né? E vocês são musas inspiradoras, as duas que criaram o clube, né? Sempre vi Paulo, falava muito também de Mona, e sempre vi, ela nem sabe, os shows dela há anos, e também acompanho sua trajetória de produtora, de tudo. E aí, quando eu vim aqui no outro clube, né, das musas que teve a Tessia, minha prima, Ana Márcia e tudo, eu acho que é preciso criar
fogueirinhas. Eu vou dizer por quê. O Eduardo Galeano disse que o mundo é um mar de fogueirinhas. Algumas fogueirinhas de fogo bobo, não alumínio nem queimam. Mas algumas fogueirinhas enchem o ar de chispas. E eu acho que vocês criaram com o Clube das Musas uma fogueirinha que se torna um fogo alto, de inspiração, de criação, de partilha, de vontade de produzir literatura. Então, eu só agradeço e só parabenizo. É com muita alegria e gratidão que a gente encerra o nosso quadro Cantinho do Franco Cultural no programa Mercado da Arte. Aguardamos vocês na próxima semana, hein, gente?